Bom dia, meus queridos, bom dia, Igreja de Jesus. Bom dia você que é meu amigo e me ouve. Sei que você também é uma criatura de Deus e o Senhor quer abençoá-lo, porque você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Me perdoe por em alguns momentos talvez ser um pouco agressivo em relação ao que falo, mas preciso deixar claro que não sou eu que estou mostrando isso, mas as próprias Escrituras. Nós achamos porque Deus é amor, às vezes julgamos que Ele não é justiça. Deus ama todas as pessoas, isso aqui é uma grande realidade, porém precisamos entender que esse amor não envolve tolerar aquilo que nós achamos certo por nosso próprio entendimento. Não. A palavra de Deus é clara e ela responde a ela mesma. Por isso, eu tenho que dizer para você, volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo. Não estou falando para você voltar-se para uma religião, mas eu quero que você volte-se para Cristo e comece a servi-lo com grande amor. Servir a Jesus não é servir a igreja, é servir a Cristo. E, na verdade, nós somos escolhidos para servi-lo. Somos escolhidos para sermos seus servos e estar dentro do plano de Deus e fazer aquilo que, na verdade, Ele quer que façamos. Porque Deus, na verdade, nos escolhe por uma razão. E a razão é prestarmos o nosso serviço a Ele. E Ele nos guiará e nos guardará a todos. Para hoje eu gostaria de ler com vocês em 1 Samuel capítulo 15, versículos 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Bem, a maioria das pessoas sabem que Saul foi um dos primeiros reis de Israel. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre esse personagem que foi escolhido por sua atitude, comportamento, mas quando ele, vamos usar o termo brasileiro, subiu numa gilete, se perdeu. Ele se perdeu. Achou que era todo poderoso, ele era rei, faria o que ele queria e ninguém poderia contrariá-lo. Parece que temos já assistido esse filme antes. Mas para hoje eu preciso falar como tema para vocês a obstinação. Talvez você pergunte para mim, mas o que significa isso, pastor? Bem, a palavra obstinação significa apego às próprias ideias. Apego às próprias ideias. Qual a razão de tantas divisões e termos hoje milhares e milhares de denominações? A obstinação. Sim, a obstinação. Eu não aceito a forma como esse líder está trazendo o sermão. Eu não aceito o que ele está falando da Bíblia. Bem, eu concordo com você que não aceite alguém dizer, como tenho ouvido, que Satanás consolou Jesus em seu colo quando ele estava no auge do seu sofrimento. Isso eu acho um absurdo e não encontro em lugar nenhum na Bíblia. Isso eu acho que não é possível e outras loucuras que eu estou ouvindo.
precisamos um pouquinho analisar e ser mais justos. Ouço também que profecias de uma certa mulher são válidas tanto quanto a Bíblia. E eu tenho que confessar diante de várias testemunhas ou para a igreja de que creio plenamente nas profecias de fulana para poder fazer parte da igreja e ser batizado. A Bíblia já ficou em segundo lugar. A única coisa que eu admiro é que o inimigo é tão audacioso que ele torna tudo muito lindo, muito maravilhoso e que chama a atenção das pessoas. A gente se entristece. Entristece por ver pessoas inteligentes usando uma teoria tão absurda como esta. Em parte eu não me admiro muito, porque o diabo é mestre nas Escrituras. É mestre. Nós temos pessoas que são satanistas e estão liderando igrejas como pastor. Estão liderando, estão aí, são satanistas. Porque a função do diabo é esse. Ele vem para fazer até milagres. Ele vem fazer milagres. Ele vem restaurar doentes. Ele vem expulsar demônios, como diz. Ele vem para ressuscitar mortos, fazer cego ver. Porque ele quer imitar tudo que Jesus fez. E ele tem feito isso. E está atraindo pessoas. Faz uma análise na história. Vamos dizer a igreja primitiva. Como era o culto da igreja primitiva? O culto era para Jesus. E hoje para quem é o culto? Para artistas? Para o pastor? Para engrandecimento de alguém. Me mostra na igreja primitiva, publicamente, alguém pedindo dinheiro. Não existe. Uns ajudavam os outros. Uns ajudavam os outros. O apóstolo Paulo fez menção disso quantas vezes. Mas parece que a minha obstinação, o apego às minhas ideias são mais importantes do que as Escrituras deixadas por Jesus Cristo. Meus queridos, podemos muito bem considerar esta afirmação extremamente dura. Mas foi Deus quem falou assim. Em seu nome o profeta Samuel teve que admoestar o rei Saul com essas palavras graves e duras. Saul, que agia contra a vontade de Deus, também achou isso um julgamento difícil, com um superficial, bem carnal. Rogo-te, perdoa o meu pecado. Isso no verso 25 do capítulo 15. Pensou que podia deixar o passado para trás, mas Deus o rejeitou como rei de Israel. Superficialidade. Eu vou me sujeito até batismos muitas vezes, porque existe em mim algum interesse. Mas é coisa superficial. Peço a Deus perdão diante de todas as pessoas, irmãos pedindo perdão para os outros porque cometeu uma gafe e ofendeu, maltratou, coisas superficiais. Eu não conheço nenhum que perdoou e perdoou tão de verdade que tudo passou e passaram a viver como irmãos em Cristo. É raro. Sempre há um lado mais arisco,
porque não se sentiu perdoado ou não perdoou. Todos nós estamos inclinados a aplicar nosso próprio padrão para julgar nossos pecados. Você já viu alguém assumir o seu próprio pecado e dizer, não, realmente eu sou um pecador, eu tenho que mudar, me ajude, eu não estou suportando, eu sou fraco. Você já viu alguém fazer isso? Falamos de pecados graves e menos graves. Negligenciando os direitos e reivindicações de Deus. Por pecados graves entendemos tudo o que é meu, ou seja, é mau e repulsivo. Enquanto pecados menos repulsivos, dificilmente ofendem o nosso senso de moralidade e decência. Quantos absurdos eu tenho visto em várias áreas da igreja. Não, mas Deus não olha para essas bobagens. Não tem nada a ver. Essa modinha aí que está nas igrejas, não tem nada a ver. Não. Eu sou atraído por aquilo que satisfaz a minha carne, não por aquilo que repreende o meu espírito para diante de Deus. As pessoas acham bom aquilo que conforta e massageia o seu ego. Deus, entretanto, considera o pano de fundo e o motivo da nossa ação. Ele olha lá dentro de nós. Também qualquer relutância em se abster de pecados menores é em si um pecado grave, porque não tem pecado menor ou pecado maior. Mas são pecados. Isso é expresso no versículo da nossa ação. Note bem, ou seja, no versículo de hoje, no qual nós estamos falando. Deus está ciente do motivo por trás da nossa ação. Se enfrentamos a Deus com nossas obstinação, então é pecado. É claro que existem grandes diferenças na medida de culpa e no caráter dos pecados. Se houver pecados brutais que nunca cometemos, devemos agradecer a Deus sinceramente. O ponto essencial em nosso relacionamento com Deus é se perguntamos acerca da sua vontade ou não. Nascer de novo pela fé no Redentor Jesus Cristo nos permitirá fazer a vontade de Deus e receber sua aprovação. Mas nós não. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o meu coração, não é isso que falam? Ele sabe o que fizeram para mim. Não importa o que fizeram para você, importa o que você é na presença de Deus. Isso, na verdade, importa. Meus queridos, eu não vou me estender muito. Eu quero desejar a todos um bom dia e quero que você pense nisso com amor e carinho. Deus o abençoe.